Mas vamos lá no seu assunto agora, hein? Tá chegando Fazendo aos grandes assuntos, o seu e meu, né? então tá. Eu falei que eu ia linkar com a coroação lá do Charles III, né, cara? Então vou falar aí de um cara também que foi coroado, que foi imperador, que foi cônsul Eu já fiz e o spoiler aqui sem querer. já botou na tela, né, cara? Isso daí, dia Mas 5 de sem maio, na querer. verdade, o 5 de maio ele marca o dia da passagem do Napoleão Bonaparte, né? 202 anos atrás, a gente falou 200 anos da Assembleia Constituinte, na mesma época, ali há 202 anos mais ou menos, o Napoleão, que também foi um dos líderes mais célebres e mais controversos da história da humanidade, aí ele passou, né? Ele morreu nesta data, né? Então tem aí a fotinho do Napoleão, esse que nasceu na cidade de Ajaccio, que é a capital da ilha de Córcega, né? Ele nasceu com o nome de Napoleone di Buonaparte. Ele acabou mudando seu nome aos 27 anos quando ele casou pela primeira vez. E os ancestrais do Napoleão descendiam da nobreza italiana. Ele se vangloriava muito dessa herança italiana que ele tinha, dizendo que ele era da raça que fundava impérios, né? Agora, uma notinha sobre a ilha de Córcega, que até 1768, ou seja, um ano antes do Napoleão nascer, que ele nasceu em 1769, Córcega era um território da Itália. E aí ela foi conquistada pela França, né? Teve um acerto ali que eles passaram Córcega para a França, mas depois a França acabou incorporando ao seu território, né? E Córcega é a quarta maior ilha do Mediterrâneo. Tem um mapinha aí que eu acho que ilustra bem esse pedaço aí do Mediterrâneo. Tem essa foto aí, Marcelinho? Aí, garoto. Ficou pequenininho ali, mas dá para ver ali achurado mais escurinho a França e Uhum. achurado ali entre a França ali pertinho da bota, bem aí, é a ilha de Córcega, exatamente em cima ali da Sicília, e você vê desculpa, em cima da Sardenha, e um pouquinho mais para baixo ali, a bota chutando, tem a ilha da Sicília, né? E você tem Chipre, que não está nessa foto, que são as três ilhas que são maiores que a Córcega. Então, a Córcega é a quarta ilha maior do Mediterrâneo. E a casa onde o Napoleão nasceu, que está aí na foto, é esse prédio de 3 andares aí, de 4 andares, o térreo mais 3, né? Ela ainda está muito bem conservada, né? Uma casa simples de arquitetura genovesa, bem no centro da cidade de Ajaccio, né? E pertencia à família do Napoleão Bonaparte desde 1743. Ela está preservada. Em 1967 foi convertida em Museu Nacional Maison Bonaparte, né? Na cidade ainda se encontram várias referências do Napoleão, como estátuas, praças, ruas, um monte de coisa leva o nome do Napoleão. Mas por que eu falei que ele é um cara controverso, né? Um líder controverso? A gente falou desse tema aí do Napoleão, acho que foi no Remute 19, no Remute 20, quando a gente falou da Marselhesa, o hino da França. Você lembra disso daí, Marcelo? Sim, lembro. A gente falou um pouco das guerras napoleônicas, essa parte aí da Revolução Francesa, né? E só a gente relembrando um pouquinho, Napoleão ele nasceu em 15 de agosto de 1769, e a França nessa época vivia sob um regime absolutista monárquico, né? E com a queda da Bastilha, em 1789, quando Napoleão já tinha 20 anos, houve a formação de uma Assembleia Nacional Constituinte aí, que eu fiz o link com a nossa Assembleia também há cerca de 200 anos atrás, né? Teve uma Assembleia Nacional Constituinte exatamente para definir os direitos dos cidadãos, né? No entanto, em 1791, o resultado foi a manutenção do rei Luís XVI no poder em um regime de monarquia constitucional. Isso daí foi uma pegadinha, né, cara? Eles fizeram a queda da Bastilha, que era onde ficavam os presos políticos, que estavam se rebelando ali para
melhorar as condições do povo, né, em cima desse regime absolutista, e aí eles esperavam que com a formação dessa Assembleia Constituinte, a França seria uma república de ampla democracia, e porcaria nenhuma, né? Acabou sendo uma monarquia disfarçada, né? Continuou uma monarquia, e o rei Luís XVI acabou tentando fugir da França, mas ele foi capturado e depois foi decapitado em 1792. Nessa época, o Napoleão ele já tinha se formado oficial na França, ele era um cara super nacionalista e ele defendia muito a ilha de Córcega, né? Ele era um corso, né? E ele defendia muito a ilha como uma nação, né? Ele não aceitava essa integração com a França. E nesse começo aí da carreira militar do Napoleão, ele foi para a França, se formou e voltou para Córcega, e ele estava vivendo um período de lutas internas ali, aonde ele tentava sair desse domínio francês, né? E aí, em 1793, ele começou a liderar várias campanhas militares durante as guerras revolucionárias da França. Ou seja, ele assumiu que Córcega ia ser integrada para a França, mudou para a França e foi defender a Revolução Francesa, foi lá liderar as campanhas militares. E ele era um baita de um general e acabou vencendo a maioria dos conflitos que ele participou, e constituiu um enorme império que abrangia grande parte da Europa, né? Transformou depois a França numa república, chegou a conquistar o Egito e parte da Rússia, e quando ele retornou do Egito para a França, ele se autodeclarou imperador, retornando a um sistema ditatorial absolutista, né? Então, olha só como que eu falei que ele era controverso, né? Ele primeiro foi lutar contra a França, depois ele lutou a favor da Revolução Francesa, e depois ele instituiu um sistema ditatorial de novo, né, cara? Então, é um cara que ele via muito o poder dele, né? E você já vê pela mentalidade dele que ele fala: eu sou da raça que funda impérios, né? Então ele já tinha essa vontade, né? Ele já tinha essa presunção aí, né? Aí, em 1814, Napoleão foi forçado a abdicar e foi exilado na ilha de Elba. Ele escapou da ilha de Elba em fevereiro de 1815 e assumiu o controle da França mais uma vez. Mas aí, no mesmo ano, ele foi derrotado na Batalha de Waterloo, que foi em 18 de junho de 1815, e acabou sendo exilado na ilha de Santa Helena, no Atlântico Sul, onde ele morreu 6 anos depois, aos 51 anos, exatamente na data de 5 de maio de 1821. Tá? Tudo isso com menos de 50 anos, hein? Pois é, você vê a trajetória do cara e a pegada dele, né, cara? Porque as coisas não eram rápidas como é hoje, né? O cara tinha que ir para o Egito, aí ia para a Rússia, ele comandava guerra em tudo quanto é lugar, cara. Ele se movimentava muito, isso tudo era muito demorado, né? Não tinha avião, né? Um helicóptero, né? Jatinho, né? Não tinha nada disso, né? Bom, agora eu vou falar das polêmicas, né? Então, a primeira polêmica desse controverso líder aí é sobre o dia que Napoleão decepcionou um dos seus maiores fãs, que é o seu contemporâneo Ludwig van Beethoven. O Beethoven, tem uma fotinha aí que acho que eu mandei também do Beethoven com o Napoleão. Não vi não, essa foto eu não vi não. Mandei não? Ah, então tá. Então ficamos sem o Beethoven. Beethoven vai depois num videozinho. O Beethoven nasceu, um compositor alemão, nasceu em 1770 em Bonn, né, então Reino da Prússia, né, a 30 quilômetros de Colônia, depois virou Alemanha, né? E em 1802 a 1804, Beethoven estava escrevendo a Sinfonia de número 3. Né? Para muitos estudiosos de música e de história, essa obra é um marco, porque ela foi uma das primeiras obras em que o Beethoven mudou de estilo, passando do classicismo vienense, ou classicismo puro, para o estilo que o Mozart e o Haydn já estavam desenvolvendo, que acabou se chamando romantismo, né?
E o romantismo foi um período que foi muito influenciado pelas mudanças políticas que a Europa estava vivendo nesse momento. E aí, o Beethoven, para representar esse momento que a Europa estava vivendo, ele usou o nome do Napoleão no título da obra-prima que ele escreveu e colocou nessa obra-prima uma extensa dedicatória para o Napoleão. Né? Agora, para reforçar essa controvérsia que eu falei agora há pouco, em 1802, o Napoleão se autodecretou cônsul vitalício. Né? E em 1804, ele organizou um plebiscito ali, que foi um plebiscito fraudulento, né? E ele acabou ganhando a eleição. É aquele negócio, né? Bota o povo para votar. Foi mais ou menos o que o Putin fez agora há pouco. Faz um plebiscito para saber se tem que agregar a Ucrânia. Aí todo mundo, 100% da população votou sim, né? Maluco, né? 100 e mais um, né? 101% votaram sim. É. Aquele negócio, deu 99%, ele matou a esposa. Alguém mais? Mais alguém? Ah, pronto. Arredondou, 100% dos vivos votaram a favor. Né? 100% dos vivos votaram a favor. E aí, sem demora, ele acabou marcando a cerimônia de coroação e virou imperador. Então, o link que eu estava fazendo com a coroação do Charles III. Aí, olha só que maluco. A cerimônia de coroação ela foi celebrada pelo Papa Pio VII. E ele teve um contexto bastante importante nessa história, porque o Papa celebrar essa coroação significa que ele estava reatando também com a igreja. Ele tinha o apoio da igreja para ele exercer esse cargo, né? E essa cerimônia aconteceu no dia 2 de dezembro de 1804, na Catedral de Notre-Dame. E no momento da coroação, o Napoleão tomou a coroa das mãos do Papa e ele coroou a si mesmo e depois ele coroou a esposa dele. E isso daí é muito engraçado, porque tem um quadro que foi pintado pelo Jacques-Louis David, onde Napoleão está de costas para o Papa. Esse quadro está na França, eu não sei exatamente aonde que está esse quadro, mas é uma referência desse pintor, Jacques-Louis David. Se alguém souber aonde está esse quadro do Napoleão de costas para o Papa coroando a si mesmo. O Beethoven, quando ficou sabendo dessa história, ele ficou furioso, porque esse ato dele, primeiro, traía todos os ideais da Revolução Francesa e do Iluminismo, né? E ao saber disso daí, o Beethoven correu até a mesa que ele estava escrevendo a sinfonia e riscou o nome do Napoleão e acabou nomeando a Sinfonia de número 3 como Sinfonia Heróica. E dos 4 movimentos da terceira Sinfonia do Beethoven, conhecida como Heróica, esse que a gente vai mostrar no vídeo agora é o terceiro movimento, que é um movimento alegre e vivace. Você já vai ver uma grande similaridade aí com o trabalho que o Mozart e o Haydn vinham fazendo, né? E essa sinfonia foi dedicada a princípio para Napoleão, mas o Beethoven retirou a dedicatória e mudou o nome da sinfonia. Então, se puder, vamos passar aí uma partezinha dessa terceira sinfonia do Beethoven, que é uma sinfonia bem... o terceiro ato aí é um ato bem alegre. Vamos lá, Beethoven. Muito bom. Rollover Beethoven.
Só um trechinho. E aí, para terminar, vou colocar um outro fato polêmico aí que acompanha a história do Napoleão, que ele envolve a morte do Napoleão, né? O fato do Napoleão sempre aparecer com a mão dentro da camisa, assim, ele é associado a uma úlcera que acabou se transformando em um câncer de estômago, segundo o próprio médico do Napoleão, François Carlo Antomarchi, né, responsável pela autópsia, inclusive. E também era de conhecimento que o pai do Napoleão tinha morrido por conta de um câncer de estômago. Porém, em 1955, olha só, já no século passado aí, foram publicados diários de um criado do Napoleão que cuidou dele enquanto ele estava na ilha de Santa Helena, né? Esse criado chama Louis Marchand, e eles levaram um médico que era médico, dentista e toxicologista, chamado Stefan, não vou saber pronunciar o nome dele, Stefan Forsund, não vou saber. Vou chamar ele só de Stan, tá? Ele publicou um artigo em 1961 na revista Nature, propondo uma outra causa para a morte do Napoleão. Ele cita o envenenamento por arsênico, né? O arsênico ele foi usado como veneno durante a época porque ele era indetectável quando ele era administrado em pequenas doses por um longo período, né? E, além disso, foi observado que o corpo do Napoleão estava muito bem preservado quando ele foi removido em 1840, já quase 20 anos depois da morte dele. E é fato que o arsênico é um forte conservante, portanto, isso apoiou a hipótese do envenenamento. Mas, na teoria do Dr. Stan, ele sustenta que o tartarato de potássio, aí é da sua área, hein, Marcelão? O tartarato de potássio, usado no tratamento contra a úlcera, impedia que o estômago expulsasse o veneno, né? E, de acordo com um artigo de 2007, o tipo de arsênico encontrado nas hastes capilares do Napoleão era mineral, o mais tóxico, e, segundo outro toxicologista, Patrick Kintz, isso confirmava que Napoleão foi assassinado. Outros estudos mais modernos analisaram amostras de cabelo do Napoleão ao longo da vida e amostras da família dele também e de outros contemporâneos. Todas as amostras apresentam altos níveis de arsênico, aproximadamente 100 vezes maiores do que a média atual. Então, segundo esses pesquisadores, o corpo do Napoleão ele já estava fortemente contaminado com arsênico, mesmo quando menino. E essa alta concentração de arsênico nos cabelos não foi causada por envenenamento intencional. As pessoas na época eram constantemente expostas ao arsênico pelas colas e corantes durante toda a vida. E estudos publicados em 2007 e 2008 descartaram essas evidências de envenenamento por arsênico e confirmaram evidências de úlcera péptica e câncer gástrico como causa da morte. De qualquer forma, Napoleão Bonaparte é considerado ainda um dos maiores comandantes da história e as suas guerras e as campanhas são estudadas em escolas militares em todo o mundo, até hoje. Nossa, hein? Que polêmica, hein? Se morreu envenenado ou não, né? Né? Acho que a Zéza está mandando a última foto de Napoleão de costas. Que foto? Sério? Nossa, avisa a gente que foto é essa, hein? Bom, depois ela fala que foto é essa. Você estava falando do arsênico, eu me lembrou do filme O Nome da Rosa, né? Que tem, acho que é arsênico, o pessoal coloca no canto do livro ali, o pessoal que vai ler os livros proibidos ali, acaba se envenenando, porque né, passa na boca, né? Para virar página e vai botando o veneno na boca, né? E na época não se detectava tão facilmente o arsênico. Hoje, com certeza, a gente teria ferramentas para identificar se isso foi envenenamento ou não. Mas na época, se ministrasse gradativamente, de doses bem baixinhas, não sei o quê, ele sumia, você não identificava que tinha sido um envenenamento. Antigamente também tinha esse negócio de pessoas terem envenenamento por metal pesado, porque usava muito, por exemplo, taças, copos de chumbo, né? Para beber vinho, essas coisas, e o chumbo, com o tempo, ia se acumulando
organismo, né? Acabava também tendo problema, né? Uhum. Arsênico em pó nas páginas da Bíblia. Isso aí é do Nome da Rosa, né, cara? Putz, esse filme é legal demais, cara. Muito bom. E isso também. Acabou o assunto do Napoleão? Foi. É alguma curiosidade, né? Também a gente teve essa participação indireta do Napoleão, porque a família real portuguesa veio para o Brasil em 1808 justamente fugindo do Napoleão, né? Eles deram um migué lá no Napoleão, achou que o Napoleão achou que ia pegar o rei O lá. rei. Na verdade, não era o rei, né? Era a rainha, né? Era a mãe lá do Dom João VI, que era a rainha, que era doida, né? E aí eles fugiram, né? Acabou fugindo de lá no último momento, e aí que vieram para o Brasil, transferiram o reino para cá, o império, né, para o Brasil. E tem uma outra conexão menos conhecida, indireta, que sabe a primeira esposa de Dom Pedro, a Leopoldina? Uhum. Então a irmã dela casou com Napoleão. Ah, Né? é verdade. Ela é cunhada, é cunhada de Napoleão. Foi o Então, segundo casamento do Napoleão, né? não sei qual foi, não sei quantos foram também, né? Depois vou dar uma olhadinha aqui, porque ele se casou inicialmente, lembra que eu até falei, ele mudou o nome para Napoleão Bonaparte, né? Era Napoleone de Bonaparte, ele mudou o nome quando ele casou pela primeira vez aos 27 anos. Olha lá. Hora Tô ligado. alarme, hora de terminar. Tá na hora, hein? Tá na hora.